Irmãos, quando você fala assim em Desmonta aí, vovó. Entregar a tua vida a Cristo, Desmonta. ou aceitar a Jesus, tá certo? Nós vemos que esse sentido, o sentido desta palavra, em nome de Jesus, ela quer dizer que nós temos que aceitar, não é Jesus aceitar nós, da forma que somos. Pelo sentido desse verbo, né, dessa palavra, em colocarmos para nós aceitarmos, então isso leva a nós acreditar em que o reino do céu, ele não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Lá o reino do céu tem regras em que nós precisamos de aceitar, tá certo, meu Félix? Não é do meu e nem do seu jeito, tá certo? Nós temos que vir do jeito que nós estamos, da forma que você está vendo. Mas quando nós chegamos à casa do Senhor e que nós vai tomando conhecimento das Santas Escrituras, da Santa Palavra de Deus, eu e você agora nós temos que colocar uma coisa na cabeça. Nós temos que aceitar a Cristo. Nós temos que entregar a nossa vida a Cristo. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Deus, Ele nos conduz da forma em que Ele quer, até chegarmos ao centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que Deus ele diz assim, dessa forma e dessa maneira? Porque sobre nós temos promessas de bênção em nossa vida. E para Deus abençoar nós, eu me lembro, irmão Félix, que quando eu era católico, que eu passei
eu nasci católico e passei depois de um mandato em Roma. Então não estou aqui. Eu acredito que cada um que está aqui tem um valor diante de Deus. E se você está aqui, por mais simples que você seja, se você não tivesse valor, você não estaria aqui. Amém. E quando nós chegamos aqui, irmão Félix, Glória a Deus. a Bíblia diz assim que Deus, Ele não vai pegar um vidro e purificar vidro para enganar, como um diamante, que é tudo brilho. O vidro você dá um brilho, ele brilha e é vidro. Tá certo? Mas o vidro não tem valor. Tá certo? E quando nós chegamos aqui à casa de Deus, Deus ele tem que lapidar nossas vidas. E como que ele vai lapidar? Muitas pessoas vão passar na prova, na luta, e achar que Deus não está entendendo, respondendo a sua oração. Vai achar que Deus está virando as costas para você. E não é. Nós temos um processo para passar diante de Deus. No livro de São Mateus, no capítulo 5, ele está dizendo assim, ó: amados, buscai em oração e em todo o tempo vigiais, porque assim como os profetas do passado foram perseguidos, vos perseguirão a vós também. Então, nós já vemos que por nós aceitar Cristo, nós vamos ser perseguidos. Hoje, não com aquela perseguição de morte, de forca, ou de virar comida para leão, não. Porque hoje nós temos lei, nós temos Constituição, nós temos liberdade de expressão, né? Nós temos liberdade de ir e vir, né? Tem o livro da Constituição, né? Eu não posso falar dos outros países, mas eu acredito que nos outros países tem sua anarquia, né? Existe hierarquia, anarquia, para que todo o povo cumpra aquela anarquia que o governo determina, né? Em nome de Jesus. E aqui no Brasil nós temos o livro da Constituição. Então em todos os campos temos regras. Hoje você não vai ser perseguido de morte. O que vai causar a sua morte é a desobediência. Se eu e você continuar na desobediência a Deus, nós vamos ser mortos, nós vamos morrer, e sem salvação. Como? Com o carimbo da desobediência. Esse foi desobediente. E o pai da desobediência é Satanás. Então, quando nós nascemos, novamente vou falar das princesinhas lá atrás. Elas nasceram. Por enquanto elas não entendem nada, não sabem de nada. As netas da irmã Madeleine. Não sabe de nada, não entende nada, só sabe de comer, beber e dormir e brincar. Tá certo? Mas deu hora de comida, elas querem comer. Deu hora de dormir, ela vai ter que dormir. A mãe vai ter que ensinar que ela tem que dormir naquele horário. E quando nós chegamos diante de Deus, nós chegamos como o irmão Teres, está aí, ó. Talvez ele não entenda muito a palavra de Deus. Ele tem aqueles, os costumes dele. Por quê? Porque ele viveu mais lá fora do que aqui, tá certo, né? Em nome de Jesus. E ninguém vai criticar ele, por quê? Porque a Bíblia está dizendo: venha como você está. Venha, ouve a minha palavra. A minha palavra é a água da vida. E quando essa água ela entra no seu coração, ela vai lavando, ela vai purificando você, ela vai fazendo com que você deixe os maus costumes, vai deixando os vícios, para que eu possa entrar no seu coração, fazer morada e abençoar a sua vida e salvar a sua família. Mas nós temos que aceitar a forma, a maneira que Deus ele quer. E lá no reino do céu, assim como foi dito, e se está escrito aqui, é porque foi dito para Davi, para Salomão, tá certo? Porque aqui no livro de Provérbios, no capítulo 6, verso 16, nós vamos ler algumas regras
para que não sirva de impedimento, porque a sua bênção não depende de mim. Você sabe por que eu estou aqui, irmão velho? Porque eu preciso ser abençoado. Está certo? É Deus. Aleluia. Eu não ganho gasolina do ministério. E quando eu vinha de ônibus, eu não ganhava também dinheiro de condução. E quando eu vou fazer uma visita, eu não tenho pagamento por isso também não. O meu pagamento vem do alto. Aleluia. Glória a Deus. Seja de uma forma de ajuda, seja de uma forma de trabalho, seja de uma forma de qualquer coisa, mas o meu pagamento ele vem do alto. Eu venho pegar porque eu necessito dessa bênção de Deus. Eu necessito de saúde. Eu necessito, em nome de Jesus, que quando eu clamo ao Senhor, o Senhor ele responde para mim. E para isso tem regras, irmãos. Glória a Deus. E essas mesmas regras foi passada para Salomão e para Davi. E está aqui no livro de Provérbios, porque esses homens escreveram. Por quê? Porque Deus ele falou para esses homens primeiro do que eu e você. Lá atrás, alguns milhões de anos atrás, o Espírito de Deus tocou no coração deles, ou o anjo do Senhor falou com eles de uma forma ou de outra, entendeu? E aí esses homens, Deus falou assim, ó, coloca no papel, coloca nas tábuas da lei o que eu vou te falar. Hoje não precisa, porque Deus ele fez o homem tão sabido que ele diz assim, ó, guarde a minha palavra em teu coração, para que você não perca a sua parte no livro da vida, para que você não perca a sua salvação, para que quando você viver na terra, você não perca a tua bênção, para que quando você olha a Deus, coloca o teu joelho no chão, eu posso ouvir o teu clamor e responder o teu clamor até mesmo dentro da tua casa. Aleluia. Mas essas regras é o mandamento que eu dou, para não ter impedimento. Então bora lá. Diz assim, livro de Provérbios 6, versos 16. Vamos ler o 15? Vamos começar do 15, vai. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será destruído. Tá? Por que ele está dizendo assim? Livro de Provérbios, está dizendo já, verbo. É um provérbio que, traduzido ele hoje, quer dizer um livro de aconselhamento. Seria bom que nós pegássemos esse livro em casa, mesmo que nós não entendemos o que está lendo, e nós ler, sabendo você a partir de hoje que o livro de Provérbios todo é conselho de Deus para mim e para você. E que nós temos que fazer menção desse conselho em nome de Jesus, para que nós, em nome de Jesus, quando nós estivermos na nossa casa, não é que dentro da igreja, não. Quando nós estivermos na nossa casa, lá no mercado, lá na condução, lá no nosso trabalho, nós não sejamos enganados. Tá certo? Aleluia. Então bora lá. Diz assim: pelo que 15, né? Deu livro. Será destruído sem que haja remédio, né? Então ele fala assim, no 16 a seguir: as 6 coisas que o Senhor odeia, e 7ª que a sua alma abomina, né? Lá no 15 está dizendo que se nós não obedecer, seremos destruídos repentinamente. É por isso que às vezes, que Deus está usando o irmão Félix para falar aqui, cada um tem um problema. E eu estava falando com a minha neta e a minha esposa, missionária Santinha, dentro do carro, que hoje o meu genro ele está de férias. Ele trabalha programando de segurança. Tem um nome que se dá que eu esqueci no momento. Automação, por isso? Isso, programador. Lá na empresa, se ele tivesse lá
lá sozinho, ele trabalharia na automação, porque ele controla a empresa do Rio de Janeiro, ele controla a empresa de Manaus, ele controla a empresa de qualquer canto, através da sua casa, tá certo? Então ele está de férias, como ele não veio para cá, passinhos de Belém de São das Primícias, tá? Ele já era assembleiano, então ele saiu da assembleia, né? Foi para uma outra assembleia, saiu da outra assembleia, foi para outra assembleia, saiu da outra assembleia, está na presbiteriana, e hoje está em casa, está de férias e está em casa, foi trabalhar no outro serviço que ele faz. Eu estou dizendo para minha neta, se ele acompanhar o canal aí, eu estou falando de vocês, é genro e filha. Hoje, domingo, é dia mundial de você cultuar a Deus. Aleluia. É Deus, aleluia. Glória a Deus, graça. É tanto para os crentes bons como os maus crentes, para os pregadores ou para o ouvinte. É dia mundial. Você passa de ônibus, de carro, você vê, tem lugar que você vê aquela fila de irmãos louvando ao Senhor, abaixo do picante. Glória a Deus, aleluia. Clamando a Deus, buscando o Senhor. Deus. Então, no dia de domingo, não tem como nós ficarmos em casa. Não tem, irmãos. Por que eu estou em casa? Então, bora lá para o conselho de Paulo. Paulo diz aos Timóteos que convém que o homem seja marido de uma só mulher, e não se dado a beberrão, a bebedice, não se dado a vícios, que seja manso em sua casa, que saiba administrar sua casa, Verdade, Deus. e que venha ser cheio do Espírito de Deus e do conhecimento da palavra. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E hoje a gente está com um problema, irmão Félix, que às vezes a pessoa chega na igreja, ela chega, ela unge, recebe aquela unção de Deus, ou o irmão chega com a irmã ou irmão e quer segurar aquele irmão, aquela irmã, aí vem em nome de Jesus, às vezes traz aquela pessoa, já unge aquela pessoa, ou já dá um cargo para aquela pessoa, e aquela pessoa ainda não está cheia do Espírito de Deus, ela não vai entender, ela não vai compreender a pregação, ela não vai entender o chamamento do ministério, ela não vai entender que para ela ser abençoada, ela tem que obedecer o ministério. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ela chega, ela abraça, ela chega ali, aí ela vai descobrindo, em nome de Jesus, que ali ela vai ter que apertar, porque o ser está se apertando. Deus, ele está cobrando o ministério cobra nós, e nós temos que cobrar a igreja. É Deus, aleluia. Porque tem um pastor central, viu? Para quem não sabe, a engrenagem é essa aqui, ó. Nós temos uma engrenagem central, nós temos lá o mensageiro, nós temos o ministro, nós temos a reverenda e a missionária central. Lá eles pegam onde? Direto do profeta de Deus, Glória a Deus. direto do missionário. Obrigado. O missionário passa para eles vêm e passam para os regionais, porque tem pastores, nós temos de lá da central, a central não pode vir aqui falar com vocês, eles são as mais altas autoridades diante de Deus, mas eles não podem sair de lá do centro, lá da matriz, e vir aqui cobrar os irmãos locais, tá certo? Então, é passado do pastor, do missionário, da missionária, do missionário central para os regionais, que somos nós.
Lá nós recebemos. Tá certo? E quando nós descemos de lá com todas as cobranças já feitas, aí nós vamos passar para os missionária local, que são aqui. As locais. As funções das missionárias, a diaconisa, a sociedade de senhora, a reverenda, é de receber aqui e passar para a igreja. É o papel de cada um de vocês. Para que não haja impedimento de nossas orações diante de Deus. Amém. Glória a Deus. E aí a gente pega, passa para a igreja. Agora, por que isso acontece? Por causa que o diaconato não tinha o Espírito Santo e recebeu a unção. A missionária, a sociedade de senhora, ela não tinha ainda o Espírito Santo de Deus contido para receber a unção. Trouxe a regra, foi aqui. Por quê? Porque nós queríamos segurar aquela pessoa. Mas está faltando o Espírito de Deus. E como é que eu vou buscar o Espírito de Deus? É através de oração e jejum. Como é que eu vou receber o Espírito de Deus na minha casa se eu não venho no culto? Glória a Deus. Dia de domingo é um culto dominical. Isso é mundialmente conhecido. Você acha que você vai ser abençoado porque eu venho? Só porque eu estou vindo aqui quando eu quero? Irmão Félix, a verdade é essa. Eu venho quando eu quero. Eu tenho certeza que irmão Félix, quando a irmã Marlene chamou ele aqui, foi a irmã Marlene que estava com coisa? Microfone, tá certo? Chamou ele e falou assim: puxa, eu estou tão ruim. Mas ele está aqui. Ele não fez a vontade da dor. Se ele for recolhido hoje à noite os anjos recebem a alma dele. Por quê? Porque ele não fez a sua vontade. Ele está com dor, mas está louvando o Senhor. Talvez você esteja aqui cansada, você esteja com dor nas pernas, dor na cabeça, mas você está aqui louvando a Deus. Por quê? É a obrigação de toda a igreja. Aleluia. Olha o Denis aí. Ele ainda talvez não esteja com o Espírito Santo de Deus, falando línguas, falando mistério, e com aquela vontade de orar. Às vezes ele não clama a Deus lá no seu quarto, na sua casa ainda, mas ele deixou os seus alfazeres lá, ele sentadinho aqui. Você acha que Deus não faz menção disso? Faz. Quando ele sair daqui, ele só vai se sujar se ele quiser. Porque ele vai sair daqui com as suas vestes limpas, mais brancas do que a neve. Ele vai sair daqui, ele não é, talvez tenha sido batizado, mas ele vai sair daqui como se ele fosse batizado. Ele vai sair daqui um deles santo, um deles sem mancha, um deles sem pecado. Mas que quando ele chegar lá na rua, olha o que eu estou dizendo. Ele, estou falando dele, mas isso é comigo e com você também. Porque nós também nos escapamos. Nós vamos se deparar com aquela pessoa que não faz a vontade de Deus. Ela acha que Deus não vai usar o homem para falar com ela. Ela acha que não precisa se jogar no ministério para ter Deus. Ela vai usar até a palavra de Deus contra você. Ela fala assim, está escrito na palavra que se eu clamar a Deus na minha casa, Deus responde. Aonde eu clamar a Deus, Deus vai responder. Satanás, ele usou a palavra de Deus para falar com Jesus. Ei, Jesus, está no Mateus 4. Se tu és filho de Deus mesmo, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem de respeito para que você não se machuque, não tropece com teus pés em pedra. É Deus. Satanás pregou para o próprio Jesus. E não vai pregar para nós, irmãos. Nós que às vezes jogamos nossa vida, irmão Félix, só nos nossos interesses, nosso trabalho, nas
Então essa palavra, ela se aplica não somente no nosso irmão Délio, ela vai aplicar em minha vida e na sua vida é lá fora, é lá no trabalho, porque quando ele sair daqui, ele vai sair limpo, as vestes vai sair mais alvas do que as neves, em nome de Jesus. É ele que tem que vigiar, porque agora ele está sabendo, as minhas vestes estão limpas, aquele palavrão que eu xinguei, aquela bebida, não sei se você bebe, mas só um exemplo, tá bom? Aquela bebida que eu bebi, agora eu vou sair daqui limpo. Lá fora vai bater à vontade, o inimigo vai tentar, porque deitou Jesus, tá certo? E é lá fora que eu tenho que lembrar da palavra que eu vi aqui, tá certo? E ela não pode conter impedimento na nossa oração, porque a nossa entrega para Jesus está dizendo: entrega os teus caminhos, entrega a tua vida a Jesus, e Ele tudo fará. Basta você confiar que Ele vai fazer tudo na sua vida. Eu xingava, não vou xingar mais, eu vou dar graças a Deus, porque está escrito: dá graças em tudo, porque essa é a santa vontade de Deus. Aleluia. Aí vem essa regra aqui em nome de Jesus. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. Quais são? Olhos arrogantes, ou seja, assim, tudo que a pessoa consegue lá fora, eu estou de olho. Eu sou crente. Aí o vizinho é crente, ele compra um carro. Eu estou de olho no carro dele. Como que esse povo consegue tanto dinheiro? Como que esse povo consegue aquela pessoa lá só anda bonita, não vai nem na igreja, eu não consigo comprar uma roupa para mim. Olha o carro que o vizinho trocou, olha o carro que ele comprou. Olha os altivos. Aí o irmão chega aqui, irmão Félix, eu estou para me produzir a biografia de um pastor, de um ministro, de um mensageiro. E eu vou lançar no canal. E vocês vão saber como é difícil para você que quer ter uma vida com Deus. Porque se fosse fácil, Deus não prometia o reino do céu para mim e para você não. Tá certo? Ele deixava, não. Deixa eles coçar o pecado lá fora, viviu a vida mundana lá, na hora que tiver para a morte, eu revelo para eles que eles vão morrer, e aí eles vai buscar em oração. Não é assim? A gente não sabe o dia que vai partir. Mas enquanto eu e você não partir, a verdade é essa. Nós estamos aqui não é para brincar de crente. Nós estamos aqui para adorar Deus. Quando nós chegamos aqui, nós chegamos sem espírito de adoração. Nós chegamos sem vontade. Quando nós chegamos a hora de vir para a igreja, ou quando nós vimos o irmão aparecer lá no nosso portão, para nos convidar para vir à casa do Senhor, você sabe o que batia no Senhor? Primeiro que você, o espírito de Satanás, ele batia no seu coração, entrava no seu coração e colocava aquela raiva. Lá vem aquela irmã chata de novo, lá vem aquele irmão chato, oh meu Deus do céu, eu esqueci. Hoje você não pode mais ser assim, mas também você não pode desanimar, porque a pessoa é assim você. Você lembra como você era assim? Por que nós desanimamos? Está faltando buscar o Espírito de Deus, está faltando mais oração na minha vida e na sua vida, está faltando mais nós se chegar a Deus, está faltando nós andar mais na igreja. Aqui talvez você não veja o milagre que você quer ver, mas o milagre que você quer ver vai acontecer em Santo Amaro, vai acontecer lá na Central, vai acontecer numa visita que você faz. É por isso que nós temos que ir atrás das ovelhas perdidas. Você tem o valor diante de Deus. Não é simplesmente ir na visita, não é simplesmente você evangelizar, não, e de qualquer forma, não. Você tem que ir acreditando que você tem um valor diante de Deus. Glória a Deus. E para Deus usar. As 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que a tua alma domina. Olhos altivos, arrogantes, invejosos.
língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Para você derramar sangue inocente hoje, não é simplesmente você subir aqui no público. Não é simplesmente você sair para a visita. É você sair com entendimento e sabedoria. É você fazer as coisas para Deus com entendimento e sabedoria. Porque a faca hoje, o revólver físico, a arma branca física, a espada física, que nós usávamos lá atrás, ou nós não usávamos arma nenhuma, mas nós era violento. Eu sou trouxa, venha que eu te quebro no morro, venha que eu te dou a rasteira, entendeu? Hoje, você tem o nome de Cristo a zelar, você está aqui. Quando você passa na rua, irmão Félix, todo mundo fala assim, ó o pastor lá, ó pastor Félix, e se alguém vê ele xingando, alguém vai falar assim, puxa, ele é crente, o que vai pesar sobre ele? Tá certo? O nome de Deus que ele carrega nas costas. Você acha que, vou falar da irmãzinha lá, que deve ser só cidade de senhora, né? A irmãzinha do seu nome dela. A irmã Fernanda. Ela é o quê? Sociedade de senhora, tá certo? Que é a presunção mais flexível que tem no ministério, tá certo? Vamos dizer assim, tá? Aí ela acha que ela não tem valor nenhum. O povo não quer saber se ela é sociedade de senhora ou quem é o Délio, que eu estou falando do Délio. Não quer saber. Quer saber que ela vem da igreja. Quer saber que ela tem cara de Deus. Ela tem um cabelão, ela usa o saião, ela está sempre falando de Deus, em nome de Jesus, e qualquer falha dela, lá na casa dela, na condução ou no trabalho dela, o diabo ele vai estar de olho, em nome de Jesus, olhando as suas falhas e vai acusar, olha, ela é crente. Pronto. Aí aquela bênção, irmão Félix, que eu pedi para Deus, aquela campanha que eu fiz. Pronto. Eu vou ter que voltar lá atrás. Lembra de Pedro quando estava afundando? Jesus podia atravessar Pedro, mas não. Volte para lá e avise o pessoal que sou eu. Tá certo? Volte, Pedro. Volte, pega o barco lá e avisa o pessoal que leva a casa. Não, é eu. Porque duvido o nome de pequena fé. Eu já falei essa lição aqui. Que toda vez que nós somos reprovados, aquela campanha, nós vamos ter que voltar a fazer ela de novo, porque eu afundei, eu naufraguei em relação com Deus, tá certo? Então, essas regras, é regra do reino de Deus, é regras que nós temos que guardar em nosso coração, para colocar em prática. É na hora do nervoso, na minha casa, lá no mundo onde eu estou, no mercado, quando os outros falar que eu não presto, é lá fora que eu tenho que guardar essas regras. E aí Deus vai olhar para você e falar assim, puxa, minha serva agora está sendo vigilante. Agora eu posso confiar, irmão Félix, eu posso confiar uma grande obra de valor na mão da minha serva, do meu servo, e eu vou pagar eles por isso. Você está entendendo? Mas nós temos que seguir regra. Qual é a regra que nós temos aqui? Olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. 18. Esse sangue inocente aqui, a arma hoje que era para mim falar, que Deus está me colocando aqui, que eu não falei, é justamente os nossos olhos, nossa língua, a nossa mão. Às vezes não preciso de uma arma, eu preciso somente de uma palavra para matar a fé de uma pessoa. Tá certo? Então essa arma nós temos que tirar da nossa língua. Tá certo?
coração que elabora projetos iníquos. Tá certo? Pés que se apressam a correr para o mal. Ou seja, assim, essa é terrível, irmão Félix. Eu vejo algo acontecer na mão do irmão Félix. Aí aquilo é contra os preceitos de Deus. Aí eu vou chegar aqui e eu vou dizer assim: mas neném, olhe pelo irmão Félix, porque eu vi ele falando isso. Ele não está bem, porque ele é pastor, eu vi ele falando palavras que não convém eu dizer aqui. Mas ela está dizendo isso, não é na intenção de orar para Deus perdoar o ministro, ou apagar e dar força a ele para ele deixar esse costume. Ela está dizendo no sentido de espalhar. Você está entendendo? Línguas que se apressam para falar o mal, que maquinam o mal, projeto de iniquidade, né? Pensamentos, nossa, aconteceu, nossa, eu tenho que falar porque eu não vou pagar isso sozinho para mim. E vai para os irmãos para poder falar. Mas na intenção de prevaricar o nome do pastor, o nome da sociedade senhora, o nome daquele irmão ou daquela irmã, que talvez você não esteja nem passando o que ele está passando. Dentro de quatro paredes, aquele irmão está passando, ele está comendo o pão que o diabo amassou e lambendo a panela. E às vezes ali, por uma falta de vigilância, ele fala uma palavra torpe ali, em nome de Jesus. E a gente tem que estudar, sabe o que fazer? Você quer que Deus ouça sua oração? Ele ficar quietinho, guardar para você. Essa responsabilidade é você que viu. Guarde para você, olhe jejum, porque senão você vai ter enquadrado aqui. E aí você pode orar, pode ter revelação, pode ter revelação. Deus está revelando que vai te dar uma bênção assim, 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 assim. Quando o anjo chegar perto de você, ele já vai ver com falhas, suas falhas nas suas vestes. Aí ele vai só falar com Deus: Senhor, tu deste para me entregar a bênção da tua serva, ao teu servo, mas eu não posso tocar nele, porque se eu tocar nele eu não posso retornar ao céu, eu vou ficar manchado. Tá certo? Eu estava falando no começo uma coisa que eu não terminei. Você lembra quando nós éramos católicos, que nossos pais diziam assim que o anjo da guarda, você tem um anjo da guarda, teu anjo da guarda é forte, o anjo da guarda que te protege. Você lembra, irmão Félix? E não mentia, irmão. Não, era verdade, irmão. Eles eram católicos ali, mas falava a verdade, praticava a palavra de Deus. No livro de Salmo 91, no Salmo 23, está escrito: e dará ordem ao Senhor os seus anjos para acampar ao redor daqueles que o temem. Está certo? Não é verdade? E aqueles que o temem, que temem a Deus. Está falando com a pessoa que não vem na igreja hoje? Está falando com você. Amanhã a pessoa que não vem na igreja, ela pode chegar e falar com você uma coisa que ela ouviu, que ela vê ou que ela participou lá. Se ela participou lá, não acredite em nome de Jesus e apenas ore por ela, porque ela vai precisar de oração. Ela está trazendo uma coisa para você que não vai te edificar, mas se você não vigiar, ela vai te afastar dessa palavra de hoje. E aí você vai começar a orar. Puxa, eu estou orando, eu não estou sentindo a presença mais de Deus. Posso falar uma coisa? Há quanto tempo você não fala em mistério? E você falava. Tá certo? Você falava. Irmão, eu não falava, eu nunca falei mistério. Mas você lembra aquela vontade que você tinha de ser batizado com o Espírito de Deus? Cadê?
Tá certo? Alguma coisa sufocou nessa, irmão. Tem alguma coisa errada sufocando a sua vontade. Porque essa vontade era de Deus. E está na palavra. Que a diaconisa, o diácono, ele seja cheio do Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. E o diaconado, aprenda isso, não tem limitações ao conhecimento da palavra. Você sabe o que quer dizer isso? É ler a palavra. Eu não entendi, mas eu vou ler novamente. Senhor, eu não entendi, mas eu vou ler novamente. O diabo quer que você pare de ler a Escritura. Porque se você ler, posso te falar um segredo? Tem coisa aqui, irmão Félix, que eu leio. Olha que eu estou com 35 anos. Eu leio aqui. E eu não entendo. Eu não entendo. Tá certo? Tá certo? Eu não entendo. Aí eu vou pregar em tal canto assim. E aí eu vejo o irmão falando aquele versículo explanando. Olha onde eu vou buscar a resposta. Longe daqui. Tá certo? Então tem coisas que quando nós pedimos para Deus aqui, Deus ele pode te dar aqui. Mas ele quer ver a sua atitude. Às vezes Deus vai deixar você buscar longe. Sua resposta de longe. Tá certo? Então, essa palavra não pode ter impedimento em nossa vida. Verso 18, né? 19. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Parou para pensar um pouquinho? Bora lá agora? Testemunha falsa que prefere mentira. Acredite, a Bíblia diz que Satanás ele tem 1000 faces. Olha, 1000 faces. Ele se transforma de várias as formas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem conheceu Theo, Natael, um pretinho lá de Diadema, que Deus usa demais. Pois é, eu vou falar dele. Tá bom? O pai dele, quando não queria ver ninguém, ele vinha aqui. Ele não queria irmão Félix ver. Ele pedia para Satanás se transformava ele burro, animal, árvore. E aí, com isso aqui eu quero trazer lição para a minha vida. Tá? Para a minha vida que já andou. Eu já falei aqui, em nome de Jesus, né? Eu já falei que já duas crianças, surda e muda, falou. Eu já falei que o uma irmã toda atrofiada. Eu não sei o que é atrofia, eu esqueci, mas veio o que é. Tem uma coisa que deixa a gente atrofiado. Eu não sei se é a mesma coisa ou se é coisa, mas ou é AVC ou é derrame. O que é? Essas duas coisas é uma só? Ou o que é? Hã? Derrame e AVC é uma coisa só. Então tá certo. Ela teve. Antigamente falava derrame, mas hoje em dia se fala AVC. Tá, então tá certo. Sabe o que é? É uma língua comum e outra moderna. Tá certo. Derrama é o primeiro. AVC é ter criado para novo. Então vamos dizer uma linguagem técnica da medicina. Tá certo? Então bora lá. Tá? Essa mulher, ela estava com câncer. Eu acho que semana passada eu falei dela aqui, que eu cheguei a falar que ela estava com o chuveiro do tamanho de uma melancia. Foi aqui que eu falei? Foi nessa? Foi não? Onde eu fui semana passada? Eu vim aqui. Mas você não falou. Tá, então bora lá. Essa mulher, além de atrofiada, ela tinha um câncer no seio. Tá certo? Ela tinha um câncer e o peito dela, o seio dela, estava maior do que uma melancia. Tá bom? E assim, eu não sei se toda morena, mas geralmente a morena ela tem os
bicos do peito bem grande, tá certo? Bem grande. Pessoa morena de cor. E essa pessoa, o peito estava tão inchado que não tinha mais bico. Ele esticou e rachou a parte, a marrom aqui, escurinha, acho que é aura que chama, né? Aurela, sei lá, alguma coisa assim. Ela esticou tanto que o bico desapareceu, irmãos. Aí quando ela andou, ela saiu do quarto, foi dar um abraço para o marido lá fora, entrou todo mundo chorando, tá certo? E aí ela falou para mim assim: agora, Carlinhos, eu preciso só do médico para fazer o tratamento, e eu quero ver o que eles vão dizer para mim, porque ele mandou morrer em casa, porque eu não tinha jeito. Eu falei: tu acha que Deus ele te tirou você essa paralisia, essa atrofiada tudo, e o câncer ainda se encontra aí no seu corpo? Pronto. Aí entrou a primeira revelação das campanhas que eu fiz buscando. Por isso que eu estou dizendo para você: busque os dons de Deus em revelação, em vigília, busque em oração, busque no monte, busque sem cessar. Faça a campanha você mesmo. A igreja está sem campanha. Quem falou para você que só abençoa a campanha que o ministro vai fazer aqui ou que o missionário faz? Não. Você pode determinar para Deus: Senhor, a partir de hoje eu estou fazendo uma campanha em prol da minha família. Eu vou querer a libertação da minha família. Pronto. Você determinou para Deus? Pronto. Agora você aguarda a cobrança. Porque aquele espírito que impede a sua família vir, ele vai te colocar dor, ele vai te colocar fome, ele vai colocar sede em você, tá certo? Ele vai colocar o vizinho para falar mal de você, até a criancinha de peito vai afrontar você, tá certo? E aí você que tem que vigiar, tá certo? Quem trabalha com você, quem trabalha vendendo, quem faz as coisas em casa para vender, é que se você entrou em campanha, puxa, eu tenho lá R$150 na mão daquela pessoa para receber. Aí a pessoa vai olhar para você e falar: eu não tenho dinheiro. O primeiro sintoma que vai dar para você, aquele demônio que impede aquela vida lá, ele vai sair de lá e vai entrar no seu coração. Por que o seu coração? Porque o teu coração é morada de Deus. E quando você suja o teu coração fica preto, o Espírito Santo ele fica assim, ele não tem espaço para mexer. Tá certo? Então ele não vai ter resposta, você vai ter resposta na sua oração. Agora, se você sentiu nervoso, fala assim: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. E aprender a orar pelos seus clientes, jejuar pelos seus clientes, pelo trabalho que você faz, pelo dinheiro que você recebe, você vai ver que o diabo não vai ter poder sobre você. Tá certo? Aí, aquela pessoa chegou aqui e falou assim: eu só vou para o médico agora porque fazer o tratamento do câncer. Aí na hora que ela falou isso, a primeira revelação que eu vi de Deus, uma voz assim dizendo assim: diga para ela, no meu pensamento, parecia que eu que estava pensando, né? Você vê como é que é a revelação. E é possível que vocês tenham revelação aqui. Só tem que praticar. Não adianta vocês falar depois do que acontecer. Você vê o irmão Félix lá levando um tropeção, Deus só olha para o irmão Félix e fala assim: vixe, eu estou vendo o irmão Félix sangrando o pé. Aí você vai falar depois que ele cortou o pé, não adianta. Não vai ter segredinho nenhum, tá certo? Você tem que mostrar a tua fé. Se ele acreditar e juntar a crença dele com a sua fé, ele não vai cortar o pé mais, tá certo? Agora, se deixar ele cortar o pé, para você falar para ele: nossa, eu senti que você ia cortar o pé. Acredite, irmão Félix. Eu sabia que ia acontecer. Vai ter serventia lá para você? Não tem. Tá certo? Aí, eu achei que era tudo do meu pensamento. Então está faltando fé. Tá certo ou não está? Está faltando fé. Está faltando crença aí. E quando falta isso, eu tenho que fazer o quê? Buscar em oração. Porque eu não vejo Deus, você não vê Deus. Mas Deus, Ele fala com os teus.
Ele está na casa dele para responder a tua oração, para ver como é que foi sua semana, para abençoar a semana que vai entrar. Deus está aqui, em nome de Jesus. Ele não está aqui porque eu estou aqui. Ele está aqui porque é morada dele. Ele contava. Para você que não veio na igreja, ele está sentindo falta de você, que sua cadeira está vazia. E o anjo, talvez que hoje ia te abençoar, o nome de Jesus, o anjo ele vai voltar e vai falar assim: eu esperei a tua serva, eu esperei o teu servo. Ó, mas ele não apareceu, e aqui está a bênção dele para todo dia. É Deus, glória a Deus. Aí você sabe esse demônio que te segurou em casa, ele vai falar para você assim, lá na frente: olha, meu filho, eu acho que você está na igreja errada. Eu acho que está faltando coisa desse pastor. Porque tudo que eles falam não se cumpre. Está certo? O mesmo diabo que te segurou na sua casa vai jogar você contra mim. Está certo? Contra a mulher, contra qualquer pastor, missionário, contra a irmã Rosa. Eu vejo a irmã Rosa dar os avisos. Você não viu acompanhar muito, responder muito ali no grupo do Noronha? Porque aquele grupo que fez ali é uma convocação, irmãos. É uma convocação, não é para dar bom dia, boa tarde, boa noite. É uma convocação. Quando houver necessidade, no dia que eu fizer uma reunião aqui, eu vou chegar no grupo lá e vou falar assim: irmãos, hoje tem reunião e eu preciso de todos vocês lá. Mas é possível que quando eu der o aviso, o irmão vai olhar assim e falar assim: vixe, é mais uma mensagem do grupo do Noronha, eu vou olhar. Está certo? Então, grupo é isso aí. E nós temos que obedecer. Não é que eu sou chato, não. Nós temos que obedecer. A nossa bênção tem que é obediência. Está certo? Aí o irmão já está saco cheio, todo infartado de tanta mensagem no celular, que a hora que ele bater lá, dá um sinalzinho lá, blim! Aí ele vai olhar assim e fala assim: mensagem do nome aí. Depois eu vou. E aí, um anúncio meu, um anúncio do ministério. Está certo? Então, vocês não veem eu responder, mas eu acompanho, eu vejo a irmã Rosa falando. Eu vi ela falando hoje: irmão, vai, amanhã tem reunião em Santo Amaro, amanhã o ministro vai pregar. Ó, entra aqui, sai. Talvez não entre, está certo? Talvez não entre. Porque se tivesse entrado, pelo menos entrado. Se tivesse entrado, não faz, está certo. Se tivesse entrado, a pessoa estava aqui. Não perdi o culto do domingo. Está certo? Então é isso, queridos. A bênção de vocês não depende só do pastor, de missionário. Então convém assim pensar assim, ó. Convém que o homem de Deus, o diaconado, a diaconisa, o diácono, tá? Para chegar presbítero e a chegar ministro, ele tem já que manejar. Olha, aqui ó, que maneja, ó, seja cheio de conhecimento, que saiba manejar a palavra do Senhor e que não tenha tropeço nenhum na hora de explanar a mensagem. Agora, por que eu não tenho? Quando se convoca a reunião, não dá ninguém. Culto hoje era para estar cheio aqui. Não era para mim não vir na igreja, não. Era o contrário. Era para mim vir e trazer aqui ou meu neto, ou uma neta minha, ou um filho, ou um vizinho. Quem viu que eu mandei uma criancinha na escola falando toda aquela bagagem? Eu mandei no grupo do Noronha, quem viu? Eu vi que alguém, eu acho que meu marido respondeu lá, misericórdia. Tá certo? É isso que você quer para sua família? Eu fui lá falar assim, olha, meu filho, a criança falar: é isso. Então, você vai querer isso para os seus filhos? Vai querer isso para os seus netos? Então trabalhe para a sua família. Tá certo? Tem que trabalhar, falar de Deus. Ou você fala de Deus e dá trabalho para Satanás, ou Satanás vai dar trabalho para você.
escutando aí? É isso. É uma troca. O ministro está dizendo que é uma troca. Ou você obedeça a Deus e faz a vontade dele, ou vai fazer a vontade do adversário. Porque ele vai entrar na sua vida. Agora, fala uma coisa para mim, Confesso. Eu sei que já passou do horário ali, 2 minutinhos. Fala uma coisa para mim. Você que ama, eu venho de carro, porque Deus me abençoou, eu comprei o carro. Tá certo? Mas não é fácil não. Esse ano, esse janeiro, chegou 3 mil de IPVA. Tá certo? Você quer carro? Então pague IPVA. Trabalhe e conquiste. Tá certo? Eu vou pregar em todo canto, não vou pregar? Sabe quanto que é por mês de gasolina? Chega a quase R$1.900 de gasolina. Você quer carro? É gostoso? Pegue o carro, compra, trabalhe. Mas só que você trabalhou, comprou o carro, vem a despesa para você. Tá certo? Tá certo? Então, é isso aí. Então, lute. Se Deus ele der permissão para você conseguir um carro, não se preocupa não, porque Deus vai manter. Vai usar você mesmo para manter o carro. Tá certo? Em nome de Jesus. Deixa eu terminar aqui para nós irmãos, tá bom? É o último versículo. Testemunha falsa que prefere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. O que quer dizer aqui, ó? Eu chego lá agora, a pessoa não veio na igreja, tá certo? Ela não veio. Faltou muita gente, certo? A doença segurou, o problema segurou. Aí a pessoa fala assim: nossa, o ministro Félix meteu o pau lá hoje, viu? Pronto, você já começou a fofocar. Se você sabe que aquela irmã não gosta de doutrina, não gosta de aprendizado, em nome de Jesus, então eu vou fazer o quê? Ficar quietinho. Deus falou, foi comigo, não foi com ela. Fica quietinho, guarde a palavra para você. Eu sei que a palavra aqui não está agradando todo mundo. Tem pessoa que não está gostando, porque gostaria de um culto eufórico, da palavra, eu falando língua estranha, pulando, andando na igreja, revelando. Não, eu não posso, por quê? Porque Deus está dizendo que a igreja tem que aprender. Tá certo? E as palmas louvam a Deus que tiver em Jesus. Aleluia. Não, vou falar. Você vem para mim. Tá. Se você não quiser me responder agora, tudo bem. Se você não quiser me responder, você deixa quieto e me responde. Tá certo. Porque pode ser criança minha, ou eu não entendi. Eu vou responder correto. Essa palavra. Quero terminar logo isso aqui. Quero terminar logo isso aqui, logo. A gente tem que fechar. Aqui está dizendo a sua atitude. Certo? Aqui está dizendo assim, ó, o inimigo, ele persegue todos nós, porque perseguiu Jesus, tá certo? Aí quando eu chego na casa do perverso, do ímpio, tá certo? Se eu não vigiar nas minhas palavras, na minha atitude, do meu jeito, aquele ímpio, ele vai se afastar de nós assim. Quantas vezes você já ouviu isso? Para mim, você tem igual fulano lá, tá certo? Uma palavra. O ímpio está de olho, o inimigo está de olho na gente. A ética cristã nossa. Aí você vai convidar aquela pessoa, um outro irmão convida aquela pessoa da igreja, aí aqui está falando assim, ó, e o justo, quando vai na casa do perverso, o ímpio, esse afasta o perverso para o caminho mal. Por quê? Porque aquela pessoa, da vez eu trazer ela para a igreja, com a minha atitude, ou com a minha palavra, ou às vezes aquela simples brincadeira. Você está entendendo? Aí a pessoa fala assim, eu não vou fazer igreja, mas você tem que igual fulano. Tá certo? Eu espero ter respondido. Tá. Tá certo. Tá bom? Vamos fazer a parte material em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus Cristo. Está gravando o culto todo? Então, para você que está assistindo,
assistindo, que Deus abençoe, tá bom? Lembra-te que o reino dos céus tem regras. Assim como eu não mando na sua casa, eu não posso mandar no reino do céu. Eu tenho que sujeitar a Deus e ter uma vida, uma natureza aqui na terra, santa como Deus pede. Tá bom? Guarde essa palavra, procure uma igreja evangélica, aceite Jesus, aceite as regras e vive em paz em nome do Senhor. Fique na paz.